Vamos lá? Hoje eu quero conversar com você sobre, primeiro, o mais importante. Quando Deus está no centro, tudo encontra o seu lugar. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pai, que essa palavra agora seja como uma semente em cada coração, para as pessoas que estão presencialmente, por aquelas que estão no campus online, que venha causar transformação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Eu gosto de começar o dia, eu particularmente, orando. Começo o dia orando, antes de olhar o celular, antes de ver a minha agenda, antes de buscar qualquer notícia, eu primeiro gosto de fazer o meu devocional. E fazer o devocional, nós temos um devocional aqui na nossa casa, que é o Deus é Bom, que especialmente os grupos de IMC estão sempre, diariamente, fazendo esse devocional. Mas quando eu falo de devocional, eu não estou dizendo de ler uma página de um livro. Eu estou dizendo de tirar um tempo de devocional, de leitura de Bíblia, de leitura dessa página do livro e de um momento e um tempo de oração. Já percebi que quando eu faço isso pelas manhãs, quando eu vou receber algumas notícias, algumas ruins que eu não gostaria de receber, o meu coração já está preparado, o meu coração já está pronto, então eu consigo lidar melhor com isso. Então, eu gosto de começar o meu dia colocando Deus em primeiro lugar. Mas eu gosto de de fazer o meu devocional à noite. Tem algum problema com isso? Não. Mas aquilo que você coloca em primeiro revela a importância desse lugar, dessa coisa ou dessa pessoa. Geralmente tudo que eu compro, sonho, primeiro eu me lembro da minha família. Quando eu quero fazer uma viagem, qualquer coisa do tipo, me imagino em algum lugar, eu me vejo com a minha família em primeiro lugar. Eu me lembro dos meus filhos. Se eu compro alguma coisa boa na rua, eu me lembro dos meus filhos. Se é algo de doce, então, eu lembro da Melanie e do Benjamin. E se eu vejo algo que pode ficar bem na minha esposa, logo vem o desejo de levar para casa, porque eu sei que eu vou alegrar o coração dela. Geralmente, se tratando dos recursos da minha casa, a primeira lembrança que eu tenho é de Deus, porque isso revela onde está o meu coração. Eu quero dizer para você que a vida, ela é feita de prioridades, e é notável o que acontece quando uma pessoa, um casal, uma família decide colocar Deus em primeiro lugar, não como um detalhe espiritual, mas como um princípio de vida, porque religiosidade é tudo aquilo que você faz no automático e que você não sente uma paixão por fazer. Então, tirar um tempo para estar com a minha família na mesa, mas ficar olhando o telefone o tempo todo, cada um no seu telefone, eu estou só de forma religiosa fazendo algo que, se eu não fizer, depois pode me trazer um peso. Mas estar à volta da mesa com eles e deixar todo o aparelho e dar a minha atenção para eles é uma coisa que eu faço de coração. Você consegue observar por que as pessoas estão fazendo através da motivação do coração. Deus não quer estar apenas presente na nossa rotina. Ele quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Então, dentro dessa série de mensagens que nós estamos fazendo aqui, que na próxima o Reinaldo, mas o Jonathan colocarão aqui o livro na exposição, que nós estamos fazendo a série de mensagens Mais que Abençoado, eu quero dizer para você que nem tudo que é urgente é importante. Se você quiser, anote isso. Nem tudo que é urgente é importante. Vivemos um tempo onde tudo é urgente e tudo é para ontem. Já percebeu? Tudo que a gente quer para ontem. Se a gente sai de um encontro como esse e nós queremos comer algo, a gente já pergunta, quanto tempo? Primeira pergunta que a gente faz, antes de fazer o pedido, quanto tempo vocês estão demorando para entregar hoje? A gente já fala, demorando para entregar. A gente nem fala, quanto tempo vocês estão pedindo para entregar hoje? Quanto tempo vocês estão demorando? Se fala 1 hora, a gente fala, não quero não, porque eu quero em 30 minutos. Aí eu faço uma pergunta para você, algo saudável e saboroso, como que prepara em 30 minutos?
Mas a gente quer tudo para ontem. Uma pressa, a gente não consegue esperar. Eu digo que uma boa medida para alguém que marca um encontro é levar um bom livro. Porque se a pessoa atrasar, você está ocupando enquanto espera. Steve Covey chama isso de a tirania do urgente. Vivemos apagando incêndios, mas sem tempo para o que realmente importa. Eu não gosto de atender pessoas com urgência, porque se você me apresenta algo urgente, é porque você não tratou quando era importante. Não, eu te dei uma chave aí e você fica me olhando com essa cara de quem não gostaria de estar aqui, ou pelo menos que não gostaria de ouvir isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Geralmente as coisas que você trata como urgente, você não lidou quando era importante. Se você resolver todas as coisas importantes na sua vida, você não vai ter nada de urgente. Você pode entrar em algo urgente, mas que não foi você que causou. Foi outra pessoa. Então, se alguém da sua família entra no modo urgência, como é alguém da sua família, então você vai ter que entrar no modo urgência. Mas na sua vida, o que depender de você, você não pode aceitar urgências. Se você tratar quando for importante, não haverá urgência na sua vida. Então funciona assim, pastor Henrique, eu estou com uma urgência no meu casamento, o problema é seu, o meu não está urgente. E aí as pessoas querem que eu trate para ontem, aquilo que ela deveria ter plantado, regado, deixa eu chegar lá na urgência. Mas você tem que me atender hoje, mas eu só tenho agenda para a próxima semana. Não, mas é urgente, urgente para você. E o maior problema disso tudo, Maria Eduarda, é que se eu entrar na sua urgência, aquilo que é importante para mim se tornará urgente na semana que vem. Então é por isso que eu não posso entrar na sua urgência. E é por isso que você não deve entrar na urgência das pessoas que cercam a sua vida. Então, eu preciso de um aconselhamento, meu casamento está acabando. Não posso, por quê? Porque eu estou no shopping com a minha família. Mas isso não é urgente, então eu estou tratando de algo que é importante para não entrar na urgência que você entrou. Quem está comigo hoje? Tem alguém aí hoje? Então aumenta a atmosfera. Está gostoso aqui? Eu tenho muita coisa para entregar para vocês, mas se a atmosfera não estiver lá em cima, eu acabo em 5 minutos. As pessoas que cercam a sua vida, a não ser que seja por um motivo de saúde, alguns tipos de urgência você não deve entrar. E eu não sou uma pessoa que eu não sou apagador de incêndio. Coisa terrível é você ser reconhecido como apagador de incêndio. Tem um médico na nossa cidade que é o apagador de incêndio. E você sabe qual que é? Qualquer coisa que você tem, ele faz cesárea, ele faz parto normal, ele trata labirintite, você sabe de que eu estou falando. E eu valorizo essa pessoa. Você sabe também, né, Miriam? Todo mundo sabe, não vou falar, porque eu sou muito ético. E eu não estou falando mal dessa pessoa. Mas esse doutor é reconhecido na cidade como o apagador de incêndio. Ele ainda recebe para isso. E você que não recebe nada e vive apagando a urgência das pessoas? Não, hoje eu vim assim, light. Ele pelo menos entendeu. Observe, as pessoas, elas gostam de trabalhar com urgência, então serei o médico da urgência dessa cidade. Pronto. E é um excelente médico. Mais uma vez, não estou falando mal dele aqui, até porque um dia ele virá mensageiro. Mas você não pode ser essa pessoa. Trate o que é importante no momento que for importante para você. O que é importante na Semana das Crianças? Tirar um tempo para estar com os meus filhos. Por quê? Porque senão daqui a pouco ele faz 11 e você quer viver 1 ano, aquilo que você deveria ter vivido em 10, e aí virou uma urgência de 1 ano viver 10 em 1. Urgência. Foi batizado agora. Olha lá para mim por que 3 crianças saíram correndo do Mensageiros Kids, mãe, por favor. Olha lá, por favor, carinhosamente. Por que 3 crianças? E não me coloquem nervoso, porque as pessoas estão me celebrando lá no Spotify, então eu tenho que estar tranquilo aqui.
Então, entenda o que é importante para você. Saiba tratar no tempo devido aquilo que é importante. Desde o jardim do Éden, Deus deixou claro o princípio da prioridade. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos desta. O que Deus disse? De todas. Você está aqui comigo? Ele diz de todas as árvores. Ele diz de 2 vocês podem comer. Ele diz de 3. Não, ele diz de todas, menos desta. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3, ele reforça dizendo: não terás outros deuses além de mim. Engraçado que essa questão da árvore, se você for ler o contexto, Deus colocou no fruto que havia naquela árvore e outras, porque havia de todas as espécies. Mas nós temos um problema sério com aquilo que é proibido. Já viu sua mulher? Tem tudo que a outra tem, mas você quer a outra. Olhos, orelha, boca e nariz. A sua tem tudo. Pastor, mas ela não tem o corpo que a outra tem. Então você paga o tratamento que a outra paga, investe o carro zero que a outra investiu nela. Só as mulheres aplaudindo agora. Fica fácil. Você, pastor, mas a minha não tem o corpo que aquela tem. Então vende o seu carro e aplica nela que você vai ver como que ela vai ficar. Ué. Simples assim. Mas nós temos um problema com aquilo que é proibido. Mas Deus falou, e todas as vezes nós temos que entender que isso não é porque Deus é ruim, é porque é um teste para o nosso coração. Para saber quem que nós colocaremos em primeiro lugar na nossa vida. Pode parecer distante da nossa realidade, mas a idolatria está viva, só trocou de forma. Seu time perde, você deixa de ir ao culto porque seu time está jogando na hora do culto. Você revelou seu Deus, hein? Se você está todas as quintas e todos os domingos na igreja, mas nesse dia o seu time está jogando e você não vem, você revelou quem está em primeiro lugar no seu coração. Pastor, mas isso é extremismo. Não, você não deixa outra coisa. Você não deixa de vir à igreja por outra coisa, você deixa quando o seu time está jogando. Você revelou quem está tomando o centro do seu coração. E o maior problema é que depois ele te decepciona, você fica 5 dias ruim, e aí deu o dia de você vir para a igreja, você está aqui triste, chorando, porque seu time perdeu. E aí a atmosfera da sua casa cai, porque aí você trata a sua esposa mal, você trata seus filhos mal, simplesmente porque o seu time perdeu. Ainda bem que eu fui liberto, depois que eu converti. E eu me converti depois que eu já era pastor, acredita? Coisa mais inusitada. E minha esposa agradece, percebeu? Temos televisão na nossa casa e a gente vê filme, às vezes, porque nem YouTube meus filhos estão vendo mais. Eles têm um canal no YouTube. Falei, Benjamin, você não vai ver YouTube. Ele falou, por quê, pai? Porque o pai não quer que você vê, filho. Pai, mas eu tenho um canal no YouTube. Por que eu não posso ver YouTube? Eu falei, porque na minha época eu via Dragon Ball Z. E agora você está vendo uns caras aí que teve um que ele aposentou. A turma está dando graças a Deus. É alguma coisa neto. Estão dando graças a Deus. Eu via Chaves, Benjamin, Tom e Jerry. Eu vi uns negócios assim. Hoje vocês estão vendo umas coisas que não tem jeito não, meu filho. E Dragon Ball Z era coisa do capeta. Eles que não entendiam. Eles que não entendiam. Ainda passa essas coisas ainda, Dragon Ball, essas coisas aí? Não? Uma vez eu coloquei lá e o cara começou, pelos poderes das trevas, o Benjamin me olhou. Falei, não, meu filho, do que está hoje, melhor você ver isso do que Pepa. Não está. É Pepa ou Peppa? É Peppa. É tudo ruim. Só mudou a pronúncia e o conteúdo não presta. É igual aquela pessoa que aparece para você, mudou só do lado de fora, o conteúdo continua ruim. Não, hoje eu estou assim. Eu estou só te dando ferramenta. Pega aí, pega. Ela foi embora ou ele foi embora, voltou em outro corpo, mas o conteúdo é o mesmo, meu amigo. Não adiantou muita coisa, não. Diferente de mim, que estou mudando do lado de fora, mas permaneço mesmo do lado de dentro. Ei, Marina. Aquilo que você busca primeiro é o que realmente você adora.
Escute, idolatria não é colocar uma imagem de escultura na estante da sua casa, é quem você coloca no centro do seu coração. De novo, idolatria, aí os religiosos não me suportam. Entende? Porque idolatria não é a imagem que você coloca lá na estante da sua casa, é o ídolo que você coloca no centro do seu coração. O que você tem adorado? O que pode se tornar um ídolo na minha vida é aquilo que você coloca no centro do seu coração e que você dá prioridade. O que você adora é o que lhe dá a sensação de segurança. É para onde você corre em tempos de crise, é aquilo para o qual você tem maior tendência a dedicar o seu tempo e a sua atenção. Eu entrei numa enrascada financeira. Onde você vai primeiro? No banco pedir um financiamento? Ou você primeiro dobra os seus joelhos e pede sabedoria a Deus para saber qual que é o próximo passo que você vai tomar? Quando o seu relacionamento está ruim, você vai contar para aquela amiga que te empresta o ouvido ou você dobra os seus joelhos? Quando você sente uma dor de cabeça, primeiro você ora ou você toma dipirona? Não que as outras coisas não devem ser feitas, mas primeiro eu coloco Deus. É algo diferente que eu estou sentindo? Teve alguém que me falou, quando os mensageiros pisaram lá naquele lugar, a atmosfera mudou. Eu falo para vocês de atmosfera, não é à toa. A pessoa me disse, quando vocês chegaram lá em peso, a atmosfera daquele lugar mudou. Engraçado. As pessoas que faziam algumas coisas diferentes não tiveram coragem de fazer pela presença de vocês lá. Então o que lhe traz segurança é para onde você corre em tempos de crise. Para onde você corre em tempos de crise? Geralmente nós deixamos Deus em último lugar. Geralmente você corre para as pessoas que não podem te ajudar. Eu tenho dito, não quero ser repetitivo, mas é necessário dizer, pastor Bruno, você que hoje está nessa elegância, com essa camisa polo, com esse sapato preto, que elevou o seu padrão de elegância. Gostei de ver seu look hoje. Continue assim, daí para cima. Eu tenho dito, não quero ser repetitivo, mas é necessário falar. Você deixaria qualquer pessoa fazer uma cirurgia no seu coração? Você precisa passar por um procedimento cirúrgico, com urgência. Qualquer pessoa, parece ter uma pergunta assim, né? Nossa, que pergunta boba, tá? Mas você deixa um estagiário abrir seu peito? Só abrir, que eu falei, não é mexer em nada, só abrir o peito. Não. E fechar. Dar pontos. Não. Então você não pode deixar qualquer pessoa acessar seu coração. Você já percebeu que quando tem os cortes, pastor Bruno, eles não aparecem? Já percebeu? Vou orar para Deus mandar. E aí, esse é o nosso problema. Que nós, na nossa ânsia, na nossa vontade de ter alguém para desabafar, a gente procura quem não pode ajudar. Se você não deixa qualquer pessoa fazer uma cirurgia, abrir seu peito e nem fechar seu peito, você não pode falar para qualquer pessoa as dificuldades da sua vida, abrir o porão da sua alma. Essa pessoa não tem capacidade de falar. Pelo contrário, ainda vai soprar seu nome para a vizinhança toda, para o bairro todo, para a cidade toda. Aquela pessoa não consegue guardar segredo. Não, você que não tem a habilidade de procurar a pessoa certa para compartilhar as coisas do seu coração. Então eu preciso saber quem eu vou acessar. E quem pode me acessar. Ponto 2. O que você faz primeiro define o que você valoriza mais. No Antigo Testamento, o povo levava a Deus as primícias da colheita, os primeiros frutos, os melhores, antes de qualquer outra coisa. Você já fez a pergunta por que Deus
Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Porque Abel levou dos primeiros frutos, mas Caim levou do que já não prestava mais. Ou seja, era sobre o que estava sendo levado? Não, era como. É como. Na passagem bíblica que Jesus está no gasofilácio, imagina que coisa constrangedora. Tem gente que não consegue ensinar a igreja sobre finanças. Jesus ficava na ponta do gasofilácio, observando como eles entregavam. Eu disse o quanto? Ei, você está aqui? Eu disse quanto? Eu disse como. Porque para Deus você pode trazer 500 mil reais aqui hoje, mas se não for com o coração grato, se for por obrigação, Ele não vai receber. Entenda que levar a Deus os primeiros frutos não era sobre Deus precisar do fruto, mas sobre o coração do adorador. Por isso que ele colocou como ordenança sobre as primícias: o primogênito pertencia ao Senhor, as primícias da colheita eram santas ao Senhor. O dízimo é o primeiro de tudo o que recebemos. Tudo isso aponta para um princípio espiritual: Deus não aceita o segundo lugar. E por favor, entenda que pessoas são importantes na sua vida, mas Deus é a pessoa que deve ser a mais importante da sua vida. Foi Ele que disse, foi Jesus que disse: se vocês não estiverem dispostos a deixar pai, mãe. Já percebeu quando você se converte? Quando você se converte, seus amigos começam a zombar de você. Já percebeu? Isso quando a família não passa a zombar de você. Ih, virou fanático. Ô fulano, hoje nós temos aquela resenha, você vai? Não vou não, porque eu tenho que ir na igreja. Ih, virou fanático. Aí elas começam a zombar de você. Aí não é você que saiu do meio delas, é elas que estão te expulsando, porque isso é constrangedor. É igual o fulano que diz: depois que ficou rico, parou de andar com a gente. Não, foi você que ficou com piadinhas desnecessárias que afastou essa pessoa. Porque essas piadinhas são constrangedoras. Nossa, depois que ficou rico, deixou de andar com a gente. Não, fiquei rico porque parei de andar com você. Porque a riqueza não é sobre a sua conta bancária e o dinheiro que você anda no bolso. É sobre a sua mentalidade. É sobre a energia que você carrega. Riqueza é aquilo que você consegue. Amém. Ali, ó, o garotão está dizendo amém, levantando a mão. É sobre isso. É sobre as coisas que você consegue promover à sua volta. Riqueza é quando você consegue fazer com que as pessoas que estejam à sua volta melhorem de vida. Elas se sentem inspiradas a melhorar e a mudar. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, ele diz que as primícias dentre os mortos era Jesus. Observe que Jesus está primeiro em tudo. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que uma prática religiosa, é uma aliança de honra. A primeira parte traz consigo uma bênção. Ponto 3. A ordem certa libera o resultado certo. Você já percebeu que quando falamos em dinheiro, em determinados lugares, a tendência é a atmosfera cair? Porque as pessoas não são ensinadas sobre o assunto. Observe que nós vivemos em uma sociedade que, quando nós falamos que no próximo ano vai ser liberado um gás para todo mundo, as pessoas vibram. Mas não seria muito melhor te ajudar a empreender para você adquiri-lo? Cuidado, porque certas práticas é uma tentativa de fazer com que você continue na miséria. Não tem bênção de Deus isso aí não, tá? Nossa, que favor de Deus. Fácil é colocar o gás, difícil é colocar uma mesa farta. Tem alguém aí ou não? Jesus foi claro quando ele disse em Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um espírito que quer disputar o nosso coração com Deus. Mamon quer sua adoração, mas essa adoração pertence unicamente a Deus. As pessoas me perguntam, às vezes tem pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? O porquê do dízimo. Aprenda.
O dízimo é um antídoto contra mamon. Não é uma questão de lei, mas liberdade espiritual. Meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, você pode escolher não dar a sua contribuição e não fazer e realizar um princípio bíblico. Mas entenda que quem perde com isso não é a instituição a igreja, é você de ser abençoado. Porque quando você fecha o coração para isso, Deus levanta outro que faz. Deus levanta outro que faz. O dízimo é mais sobre você do que sobre Deus. E geralmente a pessoa que tem essa dificuldade de entregar para Deus aquilo que pertence a Ele, teve alguém que disse, nossa, mas como que eu vou dar 10% e vou ficar só com 90%? Eu falei, então inverte. Pense, Fernanda, como que eu vou dar 10% e ficar só com 90%? Então dê só 90% e fique com 10%. Observe a ênfase que a gente coloca. Você já parou para perceber e para poder pensar por que Jesus disse sobre a ceia, fazer isso em memória de mim? E nós, igreja brasileira, entendemos que nós fazemos isso uma vez por mês. Você imagina se ao longo dos anos Jesus não coloca isso como uma ordenança? Você acha mesmo, Maria Eduarda, que hoje as pessoas estariam lembrando de Jesus? Eu conheço pessoas que anos atrás viam a igreja só na ceia. Isso é ruim, mas isso é bom, Miriam. Por quê? Porque pelo menos na ceia estão se lembrando de Jesus. E hoje eles estão trocando a ceia por qualquer coisa. Meu amigo me chamou para matar uma galinha. Aqui em Minas, você que está aí no meu canal no Spotify, é assim que acontece. Me chamou para matar uma galinha. Estou indo. Mas uma vez no mês, você não consegue colocar na sua agenda uma vez por mês? Esse dia eu não negocio. Você pode escolher o dia do mês que você vai fazer a viagem e priorizar a ceia. Então faça. Também não quero te ensinar práticas religiosas. Na empresa que você trabalha, você ganhou uma semana de férias. Nesse dia, está tudo bem. Mas se eu posso escolher, não. Esse dia eu preservo. Por quê? Porque eu fico sem participar e aí depois eu não participo mais. Você imagina, se Jesus não desse a ordenança, fazer isso em memória de mim, as pessoas não se lembrariam dele, Miriam. E o dízimo é um teste para o nosso coração, porque todas as vezes que nós recebemos o nosso recurso, que a gente coloca Deus em primeiro lugar, eu estou lembrando, eu tenho um dono. Eu não posso me esquecer que é Deus que me dá a capacidade de produzir riqueza. Eu tenho um dono, Jesus está no centro do meu coração. E a resposta que eu estou dando para ele é, pode mandar mais, que eu nunca vou deixar o dinheiro entrar no meu coração. Essa é a resposta. O dízimo é um lembrete de que Deus realmente é dono de tudo. Não há fé envolvida se você espera até que todas as outras contas sejam pagas para devolver a Deus o seu dízimo. Tem gente que me diz, não devolvi porque não sobrou, então você não entendeu a ordem. E sabe qual que é o problema? É que o diabo vive te enganando, essa voz é do diabo, vive enganando você, dessa forma assim, você não pode devolver porque senão suas contas vão ficar atrasadas. E tem 3 anos que suas contas estão atrasadas. Devolve não, porque senão vai atrasar. Tem 3 anos que está atrasado. E você está sendo enganado. Experimenta oferecer para Deus a primeira parte. É uma questão de confiança. Eu entrego e eu acredito que o restante vai multiplicar. O que eu recebo de testemunho aqui, gente? O que eu recebo de testemunho de pessoas, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida. Aí eu te pergunto, você acha que você faria isso com seus 90%? Nunca. Eu nunca teria a capacidade de fazer isso com os meus 90%. Você acha que é o quê? É Deus que abençoa você. Agora, se você acredita que você faz na força do seu braço, vá sozinho. Aprenda, o dízimo não é Deus tirando algo de você, é Deus te libertando de algo. Ei! E aí aquela frase que algumas pessoas não gostam dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração. Aí tem alguém que diz, agora Jesus virou açougueiro. Né? Mas sabe por que Ele quer seu coração? É porque é o primeiro órgão a ser desenvolvido. Quando você está sendo formado lá no ventre da sua mãe. E quando Ele tem seu coração, Ele tem tudo. Tem uma pessoa que acessa meu dinheiro.
Tem uma pessoa que acessa o meu dinheiro. Tem uma pessoa que acessa o meu tempo. Tem uma pessoa que acessa os meus recursos. Mas ela só acessa isso porque primeiro ela acessou meu coração. O nome dela é Marina. E quando ela sabe conversar direito no pé do meu ouvido, ela arranca até o que eu não tenho. Mas primeiro ela acessou o meu coração. Porque ela acessou o meu coração inteligente, sábia. Ela pensou, esse homem é um homem de grande visão e ele precisa de uma grande mulher do lado dele. E ela largou a profissão dela, ela largou os sonhos dela para poder embarcar na minha visão e na minha missão. E hoje aquilo que ela faz é maior do que aquilo que ela fazia. Hoje ela representa muito mais do que ela fazia. Eu apresentei uma visão, foi fácil? Não foi. No começo tinha resistência? Sim. Pois depois ela entendeu onde nós chegaríamos. E hoje eu não fui homenageado, nós fomos homenageados. Nós. E quando eu pensei que ela não falaria, ela falou. Falou maravilhosamente bem. Quando você falou, eu falei, eu não deveria ter falado. Você falou maravilhosamente bem, Marina. O seu discurso foi espetacular. Inclusive, o seu corte de cabelo te deu mais autoridade. Você percebeu isso ou não? Aí a Miriam lá vai na sua vibe. Você conhece a história da viúva de Sarepta? Você vai aonde, Thaís, pegar o teclado? Você já leu a história da viúva de Sarepta? O profeta chega e diz para ela, olha, eu quero que você faça um bolo para mim. Ela falou, a farinha que eu tenho, o leite que eu tenho, os ovos que eu tenho, o leite condensado que eu tenho, o achocolatado que eu tenho, o brigadeiro que eu tenho. Eu estou só passando vontade de você, não tinha nada disso na época. Mas a farinha que eu tenho é para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos morrer. Ô Fernanda, você que é uma pessoa inteligente, sábia, quem que come e morre? Você, pastor Bruno, que hoje está nesse look elegante, eu faço uma pergunta para você, quem que come e morre? Porque foram essas as palavras da mulher. Não, eu só tenho um pouco de farinha, porque eu vou me alimentar. E ela era viúva, tá? Não tinha ninguém por ela. Eu vou me alimentar, a mim e meu filho, nós vamos morrer. Aí eu te faço uma pergunta. Thaís, você que é tecladista. Quem come e morre? Alguém come e morre de fome? Não. Mas essa era a verdade, que de tanto repetida, uma mentira que de tanto repetida se tornou uma verdade para ela que o diabo soprava. É o último que você tem, você vai comer e morrer. Iguais a algumas mentiras que de tanto repetidas no seu ouvido se tornam uma verdade e você acredita nelas. Mas quem come morre. Agora o profeta diz, faz um bolo para mim, traga para mim primeiro e depois você e seu filho comem. Se fosse hoje, sairia em todas as manchetes. Pastor abusa de fiel. Tira até o que não tem. Só que você acha que o profeta ficou intimidado? O profeta não ficou intimidado. Você sabe por quê? Porque os profetas também serviam as pessoas ricas daquele tempo. Escute isso aqui, que isso aqui é poderoso que eu vou te falar agora. A visita do profeta na casa daquela mulher não era sobre o profeta, era sobre ela. Porque se Deus quisesse abençoar o profeta, mandava ele ir na casa de um rico. Mas como Deus queria abençoar ela, mandou ele na casa de uma pessoa pobre. Pegou ou não? Se eu falasse de forma mais pentecostal, as cadeiras estavam voando agora. Não falo, Fernando. Se fosse sobre o profeta, Deus mandava ele ir na casa de uma pessoa rica. Mas era sobre a viúva. Porque quando Deus quer abençoar alguém, ele manda um profeta. Eles tinham contato, menino. Inclusive teve uma que falou para o marido dela, olha, eu vejo esse homem de Deus passando aqui, vamos construir um quarto para ele. Na onde? Lá em cima. Quarto lá em cima, pastor Bruno, é igual só na sua casa, filho. Um quarto lá em cima, pensa, uma suíte para ele.
Mobiliou a suíte toda, Miriam. Você acha que se Deus quisesse abençoar o profeta? Não. Mas até na casa de quem tinha dinheiro, Deus mandava o profeta, porque o profeta ficou espantado com a generosidade daquela mulher e perguntou ao seu servo: o que essa mulher precisa? Ah, mas essa mulher não precisa de nada. Essa mulher tem tudo. Ela tem recurso. Você não viu que ela construiu um quarto para nós? Vasculhe e veja o que essa mulher precisa. Essa mulher não tem filhos. Então vá, minha filha, faça o seu dever de casa. E daqui uns dias você vai segurar os seus filhos nas suas mãos. Porque até para quem tem dinheiro, Deus manda o profeta para aquilo que o dinheiro não pode dar. Então aprenda isso, tá? Que todas as vezes que a gente fala sobre recursos aqui na igreja, não é sobre Deus, é sobre o que Ele pode fazer na sua vida. E eu poderia trazer inúmeros testemunhos para você aqui de quantas pessoas são abençoadas. Mais uma vez, Deus não enviou Elias a viúva para suprir a necessidade de Elias. Ele enviou Elias para suprir as necessidades da viúva. Dizimar não é um benefício para Deus, é um benefício para nós. E o texto termina dizendo: a farinha não se acabou e o azeite não faltou, porque ela resolveu dar prioridade. Para terminar, vocês ensaiarem. Estou feliz, mas do Carlos Damasceno estava melhor. Estava melhor. Para terminar, fique de pé. Que falsidade, Fernando. Quando Deus é o primeiro, tudo se alinha. O princípio é simples. Deus primeiro. Primeiro nos pensamentos, o primeiro nas decisões, o primeiro no dia, o primeiro nas finanças, o primeiro na família. Quando Deus está no centro, tudo encontra o seu devido lugar. Mas quando Ele está em segundo plano, tudo sai do lugar. O texto que nós lemos no início diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Hoje Deus está convidando você a reorganizar suas prioridades. Não é sobre dar algo a mais, é sobre dar o primeiro lugar. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo mais é acrescentado: propósito, provisão, paz. Talvez você tenha colocado outras coisas acima de Deus: o trabalho, o medo, o dinheiro, o controle. Mas hoje é um bom dia para você dizer a Deus: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar em tudo. Dessa forma, você verá que quando Deus está em primeiro lugar, o resto se alinha.